Bom podermos estar na casa de Deus mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Nós já estamos ficando de casa já, né? Hoje eu vim mais uma vez acompanhado com a Tereza, com a Mariana, e hoje a Ilza nos acompanha também, e a família ali no fundo, né? Trazemos um abraço da igreja de Interlagos, Pastor Erwin, né? Estamos no mesmo distrito, e o convite da irmã Marlene mais uma vez. Nós agradecemos porque nos faz bem falar a palavra de Deus. Amém. Antes de abrirmos as nossas Bíblias, vamos curvar nossa fronte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que no alto dos céus habita. Obrigado que o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra mais uma vez, Senhor. Que possamos ouvir e falar somente de Ti. Que cada um de nós seja rebaixado para que o Senhor seja exaltado. Que seja feita somente a Tua vontade. Nós pedimos não porque haja mérito em nós, mas pelo doce nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Senhor. Amém. Se você está com fome, se você está com sede, calma. Aqui tem o pão da vida e a água da fonte de Deus. Amém. Nós vamos nos alimentar e saciar nossa sede com a palavra de Deus. Nós vamos dando continuidade ao sermão de hoje, até um pouco no que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina. Nós vamos falar de pecado, mas vamos falar de graça. O que o pecado faz nas nossas vidas e o que a graça de Deus faz nas nossas vidas. Nós sabemos que tem uma passagem bíblica muito forte que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é muito maior que os nossos pecados. Nós temos estudado isso e nós vamos dar uma continuidade, porque nós temos que entender que o que nos faz estar longe de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta das coisas boas. E quando nós não estamos em comunhão com Deus, cada vez mais nós pecamos. Se você assistiu a lição da Bíblia de ontem, talvez você vai pegar a história, mas eu digo para vocês que é verdade. Eu tinha colocado essa história para contar hoje no sermão, e o pastor ontem contou a história da lição da Bíblia. Eu falei, nossa, se a igreja que Deus estiver vendo, vai achar que o pastor contou ontem, mas não é verdade. A história já é conhecida, o pastor usou uma exemplificação ontem na lição da Bíblia, mas eu vou trazer ela de novo hoje, para que se você não ouviu, se ouviu, ouça de novo. Diz que uma família muito tradicional numa igreja convidou o pastor para um almoço. E aí a família colocou aquela mesa bonita, para o pastor almoçar. A irmã Débora pegaram aquele faqueiro de prata, bonito, né? Colocaram o faqueiro, todo mundo almoçou. Na hora que a dona da casa foi recolher a mesa, ela sentiu falta de uma colher. Sumiu a colher. Chamou os filhos não pegaram a colher, o marido não pegou a colher. Quem pegou a colher? O pastor. Essa foi a dedução. O pastor pegou a nossa colher de prata. E aí a família ficou com aquele remorso da colher que sumiu por um ano, né? Remoendo, uma bronca do pastor, que o pastor tinha pegado a colher. E aquilo remoendo a família, remoendo a todo mundo. Passado um ano, resolveram chamar o pastor para almoçar de novo. Colocaram a mesa novamente. Na hora do almoço, o pastor falou assim: bom, vamos almoçar? A irmã falou assim: não, espera um pouquinho, pastor. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Pastor pode mentir? Ele falou: não, pastor, não pode mentir. Aliás, ninguém pode mentir. Ela falou: então vou ser bem direta. Foi o senhor que roubou a nossa colher? O pastor falou: não roubei a colher de vocês. Eu coloquei a colher de vocês dentro da Bíblia. Como faz um ano que vocês não abrem a Bíblia, vocês não acharam a colher. Falta da palavra de Deus na vida da família jogou eles no pecado. O pensamento eles acusaram o pastor. Quem será que sofreu mais na história de José? José que foi vendido, ou os irmãos que venderam José e amarguraram aquilo por anos? Aquele rancor, aquele ranço de ter vendido José. José
superou a tudo. José se tornou um grande homem, um grande líder, porque José andava em comunhão com Deus. José aceitava os desígnios de Deus, enquanto os irmãos que venderam José sofreram mais do que ele. O ranço do pecado matava os irmãos de José por dentro, enquanto José, que deveria estar sofrendo por ter sido vendido como escravo, prosperava, porque andava de mãos dadas com Deus. Primeira epístola ao João, 1 João. Vamos abrir a Bíblia em 1 João. Primeira epístola de João, no capítulo 1, os versículos do 5 ao 10. E na sequência nós vamos ler no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Então nós vamos ler Primeira epístola a João, capítulo 1, dos versículos 5 ao 10, e logo em seguida já vem o capítulo 2, dos versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos como mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o único justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Se nós andamos na luz, andamos com Cristo. Porém, se não andamos na luz, não estamos andando com Deus. E se nós acharmos que não temos em nossas vidas nenhum pecado, somos mentirosos. Nós temos pecados. Todos nós somos pecadores. Porém, cabe a nós entendermos o pecado, pedimos perdão pelos pecados, e a misericórdia e a graça de Deus recairá sobre nós. Amém. Mas pedir perdão e se afastar do pecado. Provar e ver de hoje foi isso. Eles mudaram o estilo de vida, caíram no pecado, mas quem prestou atenção na frase que ela disse ao irmão quando foi conversar com eles? Ela disse: irmãos, eu errei e peço perdão a Deus pelos meus erros, e desta vida eu quero sair. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não queremos mudar, nós queremos manter do jeito que está, e do jeito que está não dá. Pedir desculpas pelo pecado não é pedir perdão, perdão é arrependimento. Desculpa passa por cima da culpa. Tem uma camiseta que de vez em quando eu vejo andando por aí, é o personagem lá, o Homer Simpson. A camiseta está escrito assim: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Olha só, hein? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. É mais fácil passar a culpa para os outros. Se formos discutir debatendo o pecado, vamos aqui falar do pecado do mundo, e vamos citar pecado, e vamos falar de pecado. Mas o maior de todos os problemas do mundo se resume realmente na palavra
pecado. O que é pecado? Pecado é a separação entre o homem e Deus. Isaías 59, se você pegar o livro de Isaías, no capítulo 59, vamos pegar o versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o pecado. Isaías 59, versículo 2. Mas as vozes fazem separação entre você e Deus, para que vos não ouça. Os nossos pecados fazem separação entre eu e Deus. É o pecado que me afasta de Deus. É o pecado que me faz estar cada dia mais longe da palavra de Deus. Mas nós podemos receber de Deus o perdão. Se nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados a Deus, se sairmos do pecado, Deus nos perdoa. Perdoar significa esquecer, passar por cima, não voltar nunca mais a esse estágio. E Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Se nós lermos lá João 3,16, ele vai dizer mais ou menos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é significativo. A lição nos diz o seguinte, ontem o comentário foi, nas lições da Bíblia inclusive, se nós que somos pais, ou nós que somos tios, ou nós que somos amigos, achamos que amamos alguém e fazemos tudo por aquela pessoa, quiçá Deus por nós. Basta nós assumirmos o erro, basta nós sairmos do que nos afasta de Deus, e Deus, o Abba Pai, o papaizinho, nos põe no colo e nos diz: você está perdoado, e vamos seguir em frente. Mas como solucionar o problema do pecado? Tem solução? Não tem solução? Dá para mudar? Não dá para mudar? O que nós lemos no começo, na primeira carta a João, diz assim: devemos andar na luz. Deus nos chama para andar na luz. Quando Deus criou o mundo, o que primeiro Ele fez? A luz. Primeiro Deus fez a luz, para que tudo que viesse depois fosse guiado pela luz. Deus não fez as trevas primeiro. Deus não fez nada primeiro. Depois, primeiramente Ele disse: haja luz e houve luz. Andamos na luz quando obedecemos a Deus, quando temos comunhão com Deus. Sem luz, não sabemos nem para onde vamos. Quando acaba a luz em casa, quem bate o pé no móvel? Quem bate a canela na cama? Quem não sabe nem onde está o copo, que todo dia eu sei onde está, mas quando fica sem luz, a gente fica cego, de verdade. A gente perde a noção do espaço. E é isso que nos faz cair. Eu sei onde está o danado do sofá, mas eu acho que quando acaba a luz ele se move. Ele vem em direção a mim. Eu tropeço no sofá. É porque eu estou cego. E o pecado é assim que funciona. Quando nós estamos fora da luz, nós estamos cegos. Nós não sabemos para onde ir. Se nós não buscarmos a luz de Deus, nós vamos tropeçar e vamos cair. Mas quando o Eletropaulo vai lá e liga a luz, o que acontece? Eu me levanto. Bonito, todo pomposo. E aí sei onde está o sofá. E é isso. Quando nós pedimos perdão, Deus nos dá de volta a luz. Nós voltamos a enxergar.
E aí podemos andar tranquilamente nos caminhos de Deus. Confessar os pecados. Isso é o complicado. A gente não quer confessar. Sabe? Claro que Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir isso de nós. Não porque Ele precise ouvir isso de nós. É porque faz parte do processo de santificação. Faz parte do processo de sairmos do pecado. Faz parte do processo. Faz parte. Nós temos que confessar o pecado. Conversar com Ele. Conversar com Ele. Falar, Senhor, eu estou pecando aqui. E foi o que essa irmã fez hoje no Provar em Mente. Senhor, é aqui o meu problema. O Senhor sabe, mas eu nesse momento estou dizendo ao Senhor, é aqui que eu preciso mudar. O meu erro está aqui. Aqui está o grande problema. Andar na luz, confessar os pecados, pedir para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoe, mas não voltar a pecar. E aí eu vou usar um exemplo que a criança comia muito açúcar, né? Balinha, chocolate, doce, né? E aí a mãe falava assim, vai lá escovar o dente. Ele entrava no banheiro, e o que ele fazia? Trancava a porta e não escovava. Foi isso que eu escutei. Tem criança que faz isso aqui? Jesus do céu, hein? Trancava a porta e não escovava. E aí o que aconteceu com o dente? Cariou. E aí começou a doer. Dor de dente é um negócio danado, né? Dor de dente é terrível. A criança começou a chorar. O pai disse, só tem uma solução. Qual é? Dentista. E aí lá na sala de espera, aquela agonia na sala de espera, né? A criança assim, mexendo as mãozinhas, suando. E aí o dentista chamou, a agonia aumentou. Foi lá para dentro e quando ligou o motorzinho, chorava. O dentista foi lá, fez o tratamento e a dor passou. E para comemorar, atravessou a rua, comprou uma barra de chocolate, um pote de bala e não escovou o dente de novo. É isso que é o problema. O problema é que nós pedimos perdão ou pedimos desculpas, ficamos remoendo, pedindo a Deus que nos livre daquilo, daquela dor de dente, e depois que Deus nos livra da dor de dente, a gente cai de novo e manda o açúcar para dentro outra vez. Eu costumo usar isso de exemplo, já usei na igreja de Interlagos algumas vezes algum sermão, mas hoje eu tenho uma testemunha ocular, minha amiga Ilza também é advogada, ela vai dizer que é verdade, lá no final pode comentar. O que acontece com muitas pessoas que cometem crimes? É isso que acontece. Aí ela comete aquele delito, nunca é pego. No dia que é pego, aí vem aquele problema. Aí começa a chorar, entra em desespero. Aí quer que o advogado resolva, quer que o juiz resolva, se apega na Bíblia, pede desculpas. E aí vem lá o despacho do juiz desse tamanho, que a gente chama de habeas corpus, solte o preso. Ele sai de lá e já vai cometer outra vez o mesmo crime, ou outro crime. Claro que tem pessoas que se convertem, isso é óbvio. Não estou discutindo que não há conversão, muito pelo contrário, existe sim. Tem uma juíza que fala o seguinte, quando você fala para ela assim, ai, os presos leem muito a Bíblia na prisão. E ela diz, se tivesse lido fora da prisão, não estava lá dentro. Né? Ela dá um contraposto. Tem que ler na prisão? Tem que ler. Ali dá para se converter? Claro que dá.
momento, também desde que seja uma conversão verdadeira. Mas a gente fala de pecado, mas e a graça de Deus? Nós dissemos lá no começo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, pela definição, é um favor gratuito de Deus. A graça imerecida, ou seja, não merecida, que o sempre bom Criador dá a nós, que o ofendemos, dá a nós que o magoamos. A graça de Deus é dada a nós, mesmo quando irritamos e provocamos a Deus. Deus continua de braços abertos. Deus está ali, sempre pronto para que andemos na luz e nos arrependamos do pecado. Deus não se delicia em entristecer ou, às vezes, punir um filho. Deus não se alegra disso. Mas as nossas transgressões nos afastam de Deus. Deus está ali para nos salvar. Não somente salvar a mim, mas salvar a todo o seu povo. Vamos abrir as nossas Bíblias agora. Nós vamos fazer um ping-pong assim: Gênesis e Apocalipse, tá? Pecado e graça. Pecado e graça. Eu vou pegar o texto agora no meu telefone, que a hora que eu fui imprimir ele ficou muito ruim, né? E aí nós vamos pegar o texto agora e vamos dizer o seguinte. Quem pode ler? Gênesis 3, 22 e 23. Gênesis 3, 22 e 23. Vamos ver o que o pecado fez com o ser humano. Gênesis 3, 22 e 23. Quem pode ler? O Senhor, por causa do pecado, afastou o homem do jardim do Éden. O pecado nos afastou da árvore da vida. Nós estávamos no jardim do Éden, de frente para a árvore da vida, e o pecado nos afastou da árvore da vida. Mas Deus, que nos concede a graça, no livro de Apocalipse 2, 7, eu vou ler e ele diz o seguinte. Abra aí Apocalipse 2, 7. Nós vamos ficar entre Gênesis e Apocalipse agora um pouquinho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei-se para que alimente-se da árvore da vida, que se encontra no paraíso. O pecado nos tirou a árvore da vida, e a graça de Deus nos devolve a árvore da vida. Amém. O pecado nos afasta e a graça de Deus nos aproxima. Gênesis 2, 17. Gênesis 2, 17. Vamos lá. Nós vamos ler umas 5, 6 passagens assim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comerem, nesse dia morrerás. O pecado nos colocou
sob a sentença da morte. A morte só existe porque o homem pecou. O pecado nos colocou sob a sentença da morte, mas a graça de Deus, no livro de Apocalipse 2:11, diz assim, abra aí, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O pecado nos apresentou a morte, só que a graça de Deus diz: aquele que em mim crê, que segue os meus caminhos, não será condenado à segunda morte, à morte eterna. O pecado nos fez cair, e a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos faz levantar. Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Olha só o que o pecado fez. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. O pecado nos fez ter que trabalhar para ganhar o pão. O pecado nos fez ter que suar para ganhar o pão. O pão estava ali, mas por causa do pecado, o homem teve que ganhar o pão através do seu suor. Mas a graça de Deus, no livro de Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto que aquele que o recebe. O pecado nos fez ganhar o pão através do suor do nosso rosto, e a graça de Deus nos devolveu o maná. Nós vamos nos alimentar do maná gratuitamente. Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante toda a tua vida. O pecado, ele nos deixou nu. O homem ficou nu perante Deus. O pecado fez nós termos a condenação de estarmos nus. Mas a graça de Deus, em Apocalipse 3:5, ela diz o seguinte. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O pecado nos fez perder as vestes, ficarmos nus, mas a graça de Deus nos cobriu de vestes brancas. A graça de Deus superou mais uma vez o pecado. E para finalizar, Gênesis 3:19.
Vamos ver o que o pecado fez conosco. Gênesis 3:19. Nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. A segunda parte agora nos interessa. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. O pecado nos devolveu ao pó da terra. Se nós fomos devolvidos ao pó da terra, foi porque o pecado entrou. O pecado nos jogou ao pó da terra. Mas a graça de Deus, em Apocalipse 3:21, ela diz o seguinte. Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei junto ao meu Pai no trono. Nós sairemos do pó ao qual o pecado nos jogou e vamos estar assentados pela graça de Deus no trono ao lado do Pai. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Mas, com tudo isso, nós temos que entender o seguinte: não dá para ficar brincando de pecar. Não dá. Não dá. Teve um comparativo outro dia que estava nas redes sociais aí, que foi até engraçado, né? As pessoas chegando desesperadas no exame do Enem. E aí, por causa de 1 minuto, a porta do Enem estava fechada. E todo mundo caído no chão, chorando. Eu perdi o Enem. E se isso acontecer com a nossa salvação? A porta da graça fechar e nós estamos do lado de fora? E se por causa daquele 1 minuto que eu estou lá brincando de pecar, a porta da graça fechar? O Enem eu faço ano que vem. E a vida eterna eu vou buscar quando de novo? Já foi. Já era. A porta do Enem ainda tem salvação. Você faz o ano que vem, dá tempo de recuperar. Mas se a gente continuar brincando com a salvação, brincando de pecar, se a porta da graça fechar, nós vamos perder aquilo que nós buscamos, que é a salvação. O sermão dessa manhã, ele nos mostra que o pecado existe. Nós temos que reconhecer que o pecado está aí. Nós temos que saber que somos pecadores. Nós temos que voltar a andar na luz. Pedir perdão a Deus. Perdão e se afastar do pecado. Não é desculpa. Não é quebrei o copo, desculpa, recolho o copo, jogo fora. É perdão. Porque eu quero terminar com uma pequena frase, mas ela é bem profunda. Ou Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus. Não tem outra solução. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Ou a salvação e a vida eterna te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da salvação e da vida eterna. Que nós possamos pensar e refletir bem profundamente nessa frase. Ou Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta de Deus. Nós vamos entoar o hino 477. Esse vai ser o hino final. Canção da Vida. É um hino lindo, um hino que nós conhecemos, um hino que nos mostra que a nossa vida ela pode ser totalmente diferente. Se agradecemos a Deus pelos planos que Ele nos dá, se tivermos vontade de sair do pecado, Deus está pronto
tudo para nos ajudar. E a graça de Deus é maior que qualquer outra coisa. 4:7-7. Imagine as nossas vidas transformadas por Deus numa linda canção. Uma canção escrita pelo autor da nossa vida. Basta entregarmos nossos corações nas mãos de Deus. Basta mudarmos o que nos afasta de Deus e entender que ao lado de Deus nós estamos longe do pecado e ao lado do pecado estamos longe de Deus. Vamos curvar nossa fronte. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua graça, Pai. Nós temos a certeza de que se aqui somos, se aqui estamos, se aqui conseguimos ficar em pé, é porque a tua misericórdia e a tua graça nos alcançou. Somos pecadores, somos filhos fracos, pequenos diante de um Pai tão grandioso que és tu. E nós queremos, Senhor, mudar os nossos estilos. Afastar de nós o que nos afasta de ti. Queremos fazer como diz o hino, sermos um vaso novo, no qual entreguemos na mão do oleiro, que o Senhor quebre, arrebente a nossa vida e faça uma nova, para que ao final possamos entoar como um hino canção da vida, termos uma vida transformada em canção, porque o Senhor fará esta canção na vida de cada um de nós. Abençoe os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos pretensos inimigos também, Pai, para que eles se sintam tocados cada dia mais por Ti. Abençoe essa igreja, Pai, para que ela prospere, que o próximo ano seja como tem sempre sido, uma casa aberta àqueles que necessitam de ouvir a Tua palavra e que vêm aqui para Te louvar. Abençoe-nos, guie, nos guarde, nos dê-nos um santo sábado, Pai, não porque haja mérito em nós, mas pelo doce nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.